Porque até Sansão acreditou que a força dele só podia estar no cabelo. Quando foi que ele entendeu que a força poderia estar no cabelo dele? Depois que ele uniu-se em matrimônio com a prostituta de Gaza. Por quê? Paulo ensina que quem se une à prostituta torna-se uma só carne com ela. Sansão, consciente, após deitar-se com uma prostituta, consciente qual grande e profundo foi aquele pecado, ele foi levantar os muros, os portões da cidade para saber se tinha força ainda, e tinha. Ele encontrou força. O que não encontramos foi a Bíblia dizendo que o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, qual fora escrito para nós antes dele matar 1000 com a queixada de jumento, que diz o texto: o Espírito veio poderosamente sobre Sansão. Após a cama da prostituta, se você quiser perceber, pega a sua Bíblia aí e lê. Ele levantou os portões da cidade com os portes e tudo, e o Espírito do Senhor não veio mais sobre ele, porque transgrediu. Se ele, para força estar no cabelo dele, ele ainda deveria ser nazireu, se fosse desse jeito. Mas o texto sempre nos disse que a força vinha pela presença, pela visitação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre ele, o Espírito de Deus veio poderosamente sobre ele, mas ele acreditou que estava no cabelo porque teve relação com a prostituta e ainda estava com um dom, então, está no meu cabelo então. Toquei no animal morto, bebi a coisa impura, me prostituí e a força está aqui, então a força está no meu cabelo. Só que Sansão estava enganado, porque na cama da prostituta Deus saiu e aconteceu com Sansão a mesma coisa que aconteceu com Saul, que o Espírito do Senhor se apartou dele e veio um espírito mau. Olha, você não percebeu isso, né? É uma questão de prestar mais atenção e ler todo o contexto da história. Sansão não era nazireu quando cortou o cabelo, ele perdeu o nazireado quando tocou no animal morto. Ali ele perdeu o nazireado, mas a misericórdia dele foi se estendendo, Até porque, queridos, quem profetizou o que iria acontecer foram os anjos, a partir de uma mensagem de Deus. Então tinha que acontecer, porque o anjo disse, ele começará a libertar o povo. O anjo não disse que ele ia libertar, ou qual como a esposa esqueci o nome. A esposa de Manoá disse para ele, não, o anjo disse que ele vai ser nazireu até o último dia da sua vida. Mentira. Volta no texto e vê se o anjo disse isso para ela. Quer dizer, ela já mentiu. Quer dizer, o anjo rogou para que ela não consumisse bebida forte, nem vinho, nem comesse coisa impura. Mas ainda tinha uma coisa que ela fazia, mentira. Ela mentiu dizendo que o anjo disse que ele seria nazireu até o último dia da sua vida, quando na verdade o anjo só disse que ele começaria, ou seja, ele teria uma obra não concluída, mal feita. Porque quem pode começar a libertar e não terminar de libertar? Por exemplo, faz uma comparação como o anjo falou com Gideão. Gideão, você vai acabar com os inimigos como se fosse apenas um homem. Como ele falou para Sansão, para a mãe de esposa de Manoá, mãe de Sansão, ele começará a libertar o povo. Então, por que ele derrubou o templo de Dagon em cima do povo de Dagon? Para concluir aquilo que foi profetizado, porque a obra não era de Sansão, a obra era de Deus, mas o espírito que estava nele já não era mais o de Deus, era o espírito de Dagon, que estava na prostituta de Gaza. Ou você acha que os planos de Satanás para você são bons, para te dar um fim como desejares? Não. Você acha que os adoradores de Satanás vão ter um fim bom? Pois é. Quem derrubou o templo de Dagon foi o próprio espírito de Dagon que estava em Sansão. Ah, mas você acha que Sansão se arrependeu, né? Volta de novo na oração de Sansão e vê qual o motivo pelo qual ele queria força. Única e exclusivamente para se vingar dos olhos. Dá uma olhadinha na oração lá. Não faça igual a Jó, que só sabia porque ouvia. Eu sei porque eu ouço, me falaram, de ouvir falar,
Vai lá, pega a Bíblia e contempla com os olhos. Agora contempla com os olhos a oração de Sansão. A oração de Sansão. Ele só quis se vingar dos olhos. Sansão não foi um sacrifício. Porque só pode morrer por quem se vive. Jesus morreu por nós porque ele viveu por nós. Ele veio com essa missão. Sansão viveu pelo próprio umbigo e morreu pelos olhos. Vai lá na oração dele. Olha o motivo pelo qual ele queria a força. Apenas para se vingar dos olhos. Ele não se arrependeu em momento algum. É porque você só está repassando a história que te contaram. Não deixou a Bíblia te falar o que está escrito. O que está escrito é: Sansão, a misericórdia de Deus se estendeu sobre a vida de Sansão até a prostituta de Gaza. A última vez que Deus teve algum contato com Sansão foi quando ele pegou a queixada de jumento que o texto diz que o Espírito veio poderosamente sobre ele. Depois da prostituta de Sansão, acabou. A misericórdia de Deus acabou sobre a vida de Sansão. Sansão suicidou. Na cama da prostituta de Gaza entrou um espírito mau em Sansão e ele se suicidou. Em Saul entrou um espírito mau da parte de Deus e ele se suicidou. Satanás entrou em Judas e ele se suicidou. Esse é o Deus que nós adoramos. Glórias e louvores seja dado a ele.